Uma infância conturbada, abusos feitos pela própria mãe, bastidores de uma sitcom americana bem conhecida e alguns relatos sobre distúrbios alimentares. Essa é uma biografia sobre parte da vida da Janet McCurdy, a garota que interpretou a Sam no programa iCarly. E se você quer saber mais sobre o livro e sobre a minha experiência de leitura, assiste o vídeo até o final. E antes de continuar, aqueles avisos que vocês já sabem, mas é super importante lembrar, principalmente agora no comecinho do vídeo. Não esquece de deixar o seu like para ajudar a amiga aqui. Quando você faz isso, que é algo bem rapidinho e não custa nada, um clique, você deixa o seu like. Além de você apoiar todo o meu trabalho aqui na internet, você também ajuda a propagar o projeto e desde já eu super te agradeço. Aproveita e faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal e ativa o sininho para receber um lembrete, um aviso assim que eu publicar vídeo novo. E segue lá no Insta para conferir toda a nossa programação, novidades dia a dia, tudo em tempo real. Eu vou deixar aqui em cima um card com uma playlist com todos os livros que eu já trouxe vídeo aqui no canal, compartilhando a minha experiência de leitura, trazendo a resenha para vocês. E aqui abaixo na descrição eu vou deixar links para você ter acesso a todos os projetos do Singular. Temos grupo de estudo bíblico, temos 2 clubes de leitura, o clubinho da Singulete Literária, onde a nossa meta é de ler um livro cristão por mês, e o clube da Singulete Temática, onde durante um ano vamos fazer a leitura e o estudo de um tema em específico. E o tema escolhido para essa trajetória é feminilidade bíblica versus feminismo. Então, se você tem interesse em participar, dá uma conferida aqui abaixo. Temos também o guia de estudo bíblico com base no método indutivo do livro de Ruth, um ótimo material para você que deseja estudar essa história bíblica de maneira mais profunda. E se você quer saber mais detalhes de cada projeto, eu vou deixar também aqui o nosso site idsingular.com para você dar uma conferida. O livro Estou Feliz que a Minha Mãe... Tananã. Me recuso a falar o nome completo desse livro porque eu achei pesado demais. E assim, gente, pode ser doideira minha, mas eu sei que a palavra tem poder e, enfim, eu me sinto incomodada em falar o nome desse livro por completo, mas vocês já sabem aí qual é o nome. Escrito pela Janet McCurdy, a Sam do iCarly, para quem a conhece, a Sam também do programa Sam e Cat, onde ela contracenou com a Ariana Grande. Enfim, acredito que vocês devem conhecê-la. Essa aqui é uma biografia sobre parte da vida dela, porque até então, nesse atual momento, 2023, a atriz continua viva e aqui ela vai compartilhar sobre uma fase, né, que ela vivenciou, sobre alguns anos desafiadores. O livro é da editora Versus e contém 299 páginas. Então vamos lá. Preciso começar dizendo que preparar a resenha desse livro não foi nada fácil, assim como a experiência de leitura. Essa foi a minha primeira vez lendo uma biografia e eu decidi começar por esse livro porque eu assistia iCarly, então eu acompanhei aí uma fase da Sam. E assim, gente, eu era apaixonada, eu gostava muito dos personagens e quando eu descobri que ela fez um livro onde ela compartilhou um pouco sobre os bastidores tenebrosos que ela vivenciou na Nickelodeon, principalmente nesse sitcom em específico, além de outras coisas que ela sofreu, como o abuso, né, pela mãe e muito mais, eu fiquei muito curiosa em saber mais sobre tudo isso. Então, a curiosidade me venceu. Quando eu vi também esse título, que assim, chama super atenção, e se você observar, né, os detalhes aqui da capa, são cores bem mais levinhas, né? Eu acho que até para dar um equilíbrio por conta de um título tão chocante. Aqui vamos conhecer alguns relatos da infância da Janet. Eu vou chamá-la de Net, tá? Com mais intimidade aqui para vocês. Ela cresceu com os pais, os avós maternos e seus 3 irmãos. Quando ela tinha 2 anos de idade, a sua mãe foi diagnosticada com câncer de mama. E apesar dos pais morarem juntos, eles não tinham uma boa relação. Em cada relato, vamos perceber que a mãe da Net, ela não era uma pessoa estável mentalmente. Ela era uma mulher narcisista. Ela usava da doença, do câncer, para poder comover as pessoas, para poder tirar vantagem
chantagens, manipular também. Queria sempre ter o controle de tudo. E é óbvio que isso afetou negativamente a sua filha. Fiquei surpresa em saber que a Annette, ela aceitou começar com a carreira de atriz tão novinha, não porque era um desejo do coração dela, mas sim para poder satisfazer o desejo da mãe, realizar um sonho que a mãe tinha, um sonho pessoal. Então, desde nova, a mãe teve esse desejo de ser atriz e por algum motivo na sua caminhada ela não conseguiu ser. Então, quando depois de 3 meninos ela tem uma filha mulher, ela pega esse sonho, essa expectativa pessoal e deposita completamente na Annette. E é então que começam os relatos mais absurdos de abuso emocional, físico, psicológico que ela sofreu. Antes de me aprofundar mais na história e na minha experiência, eu preciso alertar vocês que esse livro ele pode sim ser um gatilho para pessoas sensíveis, para alguém que esteja vivenciando alguma das coisas que eu vou mencionar, né, mais à frente no vídeo. Se você está sofrendo com algum tipo de distúrbio alimentar, eu acredito que esse livro de certa forma pode sim ser um gatilho. Te aconselho assista a resenha até o final para você entender alguma das colocações, alguns pontos que eu vou estar abordando sobre o livro. Daí depois você reflete e analisa se vale a pena ou não fazer essa leitura. Então, voltando para a história, ainda na fase da infância da Annette, ela relata algumas coisas que são assim absurdas. Só para vocês terem noção de como era um pouco da relação dela com a mãe, ela gostava tipo de roxo, mas ela não falava para a mãe que gostava de roxo porque a mãe gostava de rosa. E se ela falasse que gostava de roxo, a mãe ia ficar muito triste, muito chateada. Teve um certo dia que a mãe convidou ela para tomar um sorvete. E aí era um sorvete X. Daí ela responde para a mãe que ela não queria tomar aquele sorvete e ela compartilha, né, os pensamentos e o sentimento dizendo que tipo ela não gostava mais de tomar aquele sorvete. Só que ela para a mãe falou apenas que não queria. Daí a mãe começou a fazer um drama, a falar que tipo, nossa, minha menininha está crescendo, tem 8 meses que você gosta desse sorvete, agora você não gosta mais. E aí, sabe, faz aquele drama para comover a menina. E aí, por conta disso, ela, não, mãe, não tem problema não, eu vou e tomo o sorvete. Então, isso aqui são pequenos relatos, pequenos detalhes de como era uma relação tóxica entre a mãe e a filha. E sobre a escrita da autora, eu achei assim incrível. Na verdade, eu fiquei na dúvida se de fato foi ela mesma que escreveu ou se teve outra pessoa que escreveu por ela e ela tipo contava a história e a pessoa ia lá, digitava, enfim. Eu não sei muito bem como foi esse processo de escrita, mas falando sobre, né, tipo, o que tá aqui no livro, né, a escrita em si, eu achei assim fantástico. Os capítulos eles são curtinhos, então te dá aquele gás, sabe, para você continuar lendo, te deixa bem empolgada mesmo. E eu fiquei assim reflexiva, eu fiquei tipo, gente, como é que essa menina conseguiu compartilhar detalhes da sua infância? Tipo, ela começou a ser atriz com tipo 6 anos de idade, só que ela relembra de coisas assim de tão novinha e eu fico, meu Deus do céu, porque eu imagino o quão desafiador é ter que revisitar certas memórias, ter que, sabe, lembrar de tudo que ela vivenciou para poder trazer, né, aqui. E ela escreve de maneira assim muito crua os relatos, então acho que é até uma questão que mexe com as nossas emoções enquanto vamos lendo, porque é tudo assim muito claro, sabe, as coisas, a forma como ela descreve as situações. Eu acredito que como criança ela não tinha noção do que estava acontecendo, não sabia que as coisas que a mãe estava fazendo eram coisas erradas e que a mãe precisava de ajuda para lidar, né, com as questões da saúde mental. Então, na visão dela como criança, a mãe era sua heroína, a pessoa que estava cuidando dela, a sua referência. Conforme eu ia lendo, eu ficava tipo, meu Deus do céu, na visão da criança, a mãe era tipo perfeita, incrível, maravilhosa, e até que algumas coisas ela achava estranho, mas ela não conseguia ainda, tipo, ter esse discernimento, sabe? Essa maturidade e sabedoria para identificar que as ações da mãe eram ações negativas, tóxicas, e enfim, coisas
completamente repulsivas. Pensa numa relação conturbada. Ela cresce se tornando uma pessoa com medo, com muitas limitações, com um medo de ser rejeitada, consequentemente gerando o desejo de ser aceita, de ser aprovada a todo custo. Ela era muito apegada à mãe e dá pena porque para ela o desejo dela era de ver a mãe bem, de fazer a mãe feliz. Então ela colocava em si, porque era algo que na verdade a mãe depositava nela, uma responsabilidade muito, muito grande para que ela pudesse suprir as expectativas altíssimas da mãe. Então ela fazia tudo, absolutamente tudo que a mãe mandava, que a mãe falava. Só que na visão dela como criança era algo para tipo deixar a mãe bem, deixar a mãe feliz. E gente, só piora. Um dos relatos que mais me chocou foi o fato de que com 8 anos de idade a mãe dela dava banho nela e no irmão, os dois juntos no mesmo banheiro, e o irmão tipo tinha uns 16 anos. Daí ela mencionava que o irmão ficava constrangido, né? Imagina, ele já com o corpo desenvolvido, tomando banho com a mãe e a irmã, sabe? Tipo a mãe dando banho. Gente, uma loucura. Ela falava que ainda nos 8 anos a mãe limpava ela, limpava o bumbum, sabe? Quando elas saíam, enfim. Só que além de ser horrível isso, a justificativa da mãe, gente, para ela fazer essas coisas com os filhos é algo assim surreal, sabe? Dá nojo, é uma coisa assim. Então aqui mais um relato para vocês verem o que essa menina passou, o que é que ela vivenciou. E o que mais me choca é que na mente dela, né, como adolescente já nessa fase, tava tipo tudo meio que normal, tipo era a realidade dela, entende? Tipo, surreal. Eu não sei, não sei, gente, isso aqui não é nem a metade ainda da história de tudo que essa mulher vivenciou. Eu tô trazendo aqui só pequenos relatos para vocês terem noção, a dimensão de como é tudo isso. A família frequentava a igreja Mormon e lá era o lugar que ela se sentia mais acolhida. Ela relata também que ela vivia em uma casa estilo dos acumuladores. Tinha bastante coisa na casa, era tudo desorganizado, um ambiente completamente desconfortável de estar. Ela menciona que ela tinha um quarto, acho que era beliche, porque, enfim, ela tem outros irmãos, né? Só que eles dormiam tudo amontoado em um lugar, tipo na sala, num colchão. Era uma loucura. E ela comenta também que ela preferia estar na igreja do que estar na própria casa, do quão era difícil estar naquele ambiente. Daí, aos 6 anos de idade, ela começa a fazer testes e audições para se tornar uma atriz mirim, a pedido da sua mãe. Nessa jornada vamos ver o quanto a sua infância foi roubada. Os bastidores do trabalho infantil, o quão esse ambiente é tóxico, cheio de competições e o quão as pessoas estão dispostas a pagar a qualquer custo pela fama. Então ela vai falar um pouco sobre os desafios que é ser uma criança, ser uma atriz mirim. E no começo ela era figurinista, então ela não era de fato aquela atriz que tinha várias falas, enfim. Então ela vai falar um pouco sobre como é essa diferença, né? Como é que eles tratam as crianças que são apenas figurinistas ou que têm poucas falas para aquelas que são oficiais, vamos dizer assim. E me preocupou saber que, eu não sei atualmente como está, né? Se existe um sindicato que seja, né, para cuidar das crianças e dos adolescentes que estão trabalhando no meio televisivo, enfim. Mas pelos relatos que ela trouxe, um ambiente completamente assim negativo para a criança estar, né? Eu acho muito difícil administrar a criança, trabalhar desde nova e ser criança, não perder a sua infância, estudar e muito mais. Eu achei bem complicado mesmo a realidade que ela apresentou. Até que chega no ponto que ela conta, né, sobre o início no programa iCarly, como é que ela foi aceita, como é que foram os primeiros anos, né, as experiências dela lá. E aí vamos conhecer um pouco dos bastidores desse programa em específico, dessa sitcom na Nickelodeon, e sobre um diretor que era
completamente abusivo. Gente, parece que a menina só se envolvia com pessoas que tinham problemas, sabe? E um diretor que usava da sua liderança para poder diminuir as outras, que fazia joguinho, sabe, emocional. E, gente, um cara adulto que trabalhava com as crianças, né? Porque o programa todo, tipo, a maioria é criança. E o homem tratava as crianças de uma maneira, assim, muito negativa, sabe? Manipulador também, fazendo o abuso psicológico, né? Enfim, coisas horríveis. Daí, nessa fase de vida dela, quando ela já estava um pouco mais madura, tipo, na pré-adolescência, adolescência, mais ou menos por aí, até um pouco mais à frente, né? Tipo, já na juventude. Então, nessas duas fases da vida dela, tem dois relatos que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu fiquei tipo, meu Deus do céu, preciso comentar sobre isso. O primeiro relato é sobre um dos temas a qual ela vai abordar no livro, que é a questão dos distúrbios alimentares. Como foi que ela entrou nisso, como foi o processo, e também ela compartilha sobre o pós, vamos dizer assim, que é quando ela começa a fazer terapia para poder lidar com tudo isso. E é algo assim muito triste, sabe? No caso dela, ela sofreu com anorexia, bulimia e compulsão alimentar. Ela fala sobre a luta com relação a tudo isso. E aí tem um momento na terapia que ela começa a entender alguns aspectos sobre a mãe dela, alguns detalhes, né, que meio que desconstrói a partir daquele momento, quando ela já estava tipo na fase adulta, depois de ter sofrido um monte de coisa. Na terapia ela consegue visualizar que algumas coisas que a mãe estava fazendo eram coisas negativas, que eram coisas erradas. Então olha quanto tempo essa menina sofreu para depois perceber e entender que aquela visão da mãe perfeita que ela tinha não era real. Ela entrou nesse mundo, né, desse distúrbio alimentar. Eu não sei se eu posso falar dessa forma, mas qualquer coisa me corrijam. Mas ela entra nisso por conta da mãe, né? Não é nenhuma surpresa, eu acredito, depois de tanta coisa que estou trazendo aí sobre a mãe dela e sobre o título do livro, mas a mãe meio que orienta ela, sabe, a fazer essas coisas com o próprio corpo. A mãe apresenta um estilo de alimentação completamente desnutritiva, completamente assim errado, que eu acho que deixa os nutricionistas tudo se tremendo, porque algo assim triste. Daí o que eu percebi, né? Aqui a gente não vai entender muito sobre a mãe em outras perspectivas. A gente vai ver tudo pela perspectiva da Janet. Mas óbvio, né, que vendo os relatos da mãe, os comportamentos dela, é claro saber que ela sofria, né, de algum problema mental, o narcisismo, alguma coisa assim, né, que, enfim, ela estava sofrendo, né, em ser uma abusadora, mas eu sei que tem muita coisa da história de vida dela, né, tem muita coisa dos bastidores, da infância, que provavelmente influenciou para ela se tornar esse tipo de mulher. E aí tem um relato em específico que me fez observar esse ponto, que é quando ela menciona que a mãe, ela só se alimentava 2 vezes por dia. Pela manhã ela tomava tipo um chá e a próxima refeição era mais para noite e era uma salada, só que a salada entre aspas, porque tinha pouquíssima coisa e ela se alimentava disso, ficava contando as calorias e tal. Então a mãe começou a instruir a filha a se alimentar de uma forma completamente assim, nada saudável, nada correto, né? Imagina. Então ela começa a crescer sem os nutrientes devidos, ela começa a crescer com uma distorção de imagem, ela desenvolve todos esses distúrbios e aquela culpa, aquele sentimento completamente, sabe, de purgatório mesmo. Então ela comia, se sentia culpada, ia se punir, colocando a comida pra fora. Gente, coisas assim péssimas. E aí o que dói mais uma vez, a mãe que ensina isso, a mãe que, sabe, instrui a menina, né, a ter essa péssima relação com o seu corpo. Um segundo relato que eu também senti de compartilhar aqui com vocês tem a ver com essa questão aí da religião. Ela comentou que ela amava estar na igreja, que ela se sentia mais bem
na igreja do que na própria casa. Que ela amava os louvores, que ela se sentia super bem. Tem um momento que ela fala também que ela odiava ser atriz e que ela falou pra mãe isso, só que a mãe, óbvio, né, não deu ouvidos. Aí ela começa a compartilhar uma experiência falando sobre o Espírito Santo. Ela menciona que ela tinha o desejo de sentir o Espírito Santo na vida dela. E assim, aqui ela não aprofunda muito, né, sobre os relatos da religião, de espiritualidade, então não tem como a gente saber como é que ela foi ensinada sobre quem é o Espírito Santo e como é que o Espírito Santo age. Mas já dá para perceber no relato dela que foi algo completamente distorcido, que não tem nada a ver assim com o que a Bíblia nos apresenta. Então ela comenta que tinha esse desejo de sentir o Espírito Santo. E isso passou tipo anos, até que chegou um dia específico que ela ia fazer um teste, né, uma audição para um programa, e nesse momento ela ouviu uma voz mansa, ela sentiu algo que orientava ela a fazer o seguinte: a ir no banheiro, a pegar a calcinha, tipo o elástico da calcinha, e levantar ele assim, sabe? Tipo esticar para apertar 5 vezes. E aí ela tinha que dar voltas no banheiro, fazer essas coisas todas para que ela se desse bem, né, na audição. E ela passa nessa audição e ela começa, né, a ter a certeza de que aquela voz era a voz do Espírito Santo. E aí começa, né, outros relatos, até que chega um ponto que o avô dela, que mora na mesma casa, conversa com a mãe uma certa noite e ela estava ouvindo a conversa. E o avô fala que estava preocupado porque começou a perceber que ela estava tendo uns comportamentos repetitivos muito estranhos. E aí a mãe, obviamente, né, não deu ouvidos, e aí ele ficou preocupado e falou: nossa, ela precisa de ajuda. Daí a gente entende, né, pelo contexto de que aquilo que ela estava, né, sentindo, aquilo que ela estava ouvindo não era o Espírito Santo, mas sim o toque, o transtorno obsessivo compulsivo. Então toda aquela voz, aquela instrução que ela sentia e que pensava de ter que repetir uma atividade várias vezes, era por conta desse transtorno e não pelo Espírito Santo. E durante a leitura eu fiquei me questionando, tipo, como assim? Nesse tempo todo essa menina vivenciou tanta coisa desafiadora e não tinha ninguém para poder, tipo, salvá-la. Não tinha ninguém na família, e olha que ela vivia numa casa cheia de gente, né, com os avós, os 3 irmãos, o pai. Daí, com o tempo, a gente vai descobrir um pouco mais sobre a dinâmica familiar dela, que assim, gente, um caos. A mãe mandava em tudo na casa, a mãe completamente descontrolada, não gostava do pai dela, então eles não tinham uma boa relação. E o pai era o perfil de pessoa que, tipo assim, ele trabalhava muito, ele tinha 2 empregos, e então ele era um homem muito ausente, e quando estava em casa, ele não ligava muito, não dava muita atenção, não só para Janet, como para os outros filhos também. Então, é como se o pai fosse, sabe, morto-vivo, tipo assim, sabe, na história. E os avós, meio que o avô era mais próximo dela, mas não teve nenhuma influência direta, assim, sabe? E a avó, com o tempo a gente também vai perceber que ela sofria de algumas coisas, né? Ela tinha esse lado narcisista e controlador, que aí nos faz entender o porquê a mãe também agia assim, né? Então aprendeu com a avó, né, algumas coisas. Eu poderia compartilhar muito mais com vocês, acreditem. Tudo que eu falei até aqui não é tipo 50% do que tem no livro. É um livro muito profundo. Não se preocupa, porque não vou estragar a sua experiência de leitura. Isso tudo que eu tô compartilhando é bem pouquinho perante tudo que tem no livro. Últimas considerações. Eu gosto da escrita dela. Foi desafiador fazer essa leitura e, enfim, me deparar com todos esses relatos. E também foi difícil avaliar essa leitura. Primeiro, por ser a minha primeira experiência, né, lendo uma biografia, e também porque aqui eu fiquei na dúvida de tipo, eu vou avaliar a história ou eu vou avaliar a escrita e muito mais, esses aspectos, né, do livro. E de fato, a minha avaliação, né, eu dei 4 estrelas, pensando na questão do livro, em como ele foi estruturado e não na história em si, porque a história da vida de uma pessoa aí, tipo, quem sou eu para poder estar
avaliando, sabe? E para finalizar, eu senti de compartilhar com vocês um pouco sobre essa história, falar sobre a minha experiência de leitura por 3 motivos. Primeiro, com tudo que ela vivenciou, eu fiquei pensando, será que temos testemunhado de fato o evangelho através das nossas vidas? Porque eu fiquei pensando, tipo, gente, como é que nesse tempo todo, no ciclo social que ela tinha, não teve uma pessoa, pelo menos não tem um relato, né? Mas eu acredito que se tivesse alguém, sabe, que realmente acolhesse ela, instruísse muito mais, ela iria mencionar essa pessoa. Porque eu fiquei pensando nas vidas destruídas, né? Porque a gente não pode pensar só nela que tá trazendo os relatos, mas toda a família, porque aqui a gente sabe a perspectiva dela, mas eu acredito que os irmãos também sofreram com a mãe, o próprio, né, marido e muito mais. Fiquei refletindo sobre o nosso papel como cristão, como é que a gente tem feito para poder propagar a mensagem de Cristo, amar o próximo, e aqui eu não tô falando sobre aquele evangelismo direto, onde você fala da palavra de Deus diretamente, mas o evangelismo onde as nossas atitudes vão demonstrar que verdadeiramente somos filhos de Deus, que existe uma diferença na nossa vida por ter Cristo e que a gente pode, através do testemunho, da forma como a gente fala, pensa, age, como lidamos com o outro, podemos passar as boas novas. E o segundo motivo pelo qual eu resolvi trazer essa resenha é para poder falar para vocês que saúde mental importa e precisamos cuidar disso. Assim como temos o cuidado com o corpo físico, cuidado com as nossas emoções, precisamos cuidar da nossa mente. E eu acredito muito que Deus, ele capacita pessoas profissionais para poder nos instruir, para nos ajudar a lidar com isso. E por último, eu creio que escrever esse livro para a autora foi uma forma de se libertar, foi um processo de cura, afinal ela teve que revisitar. Eu não sei se ela verdadeiramente perdoou a mãe e como é que ela lida hoje com tudo isso. Afinal, como eu mencionei, a Janet ainda está viva, então eu não sei muito a fundo da história dela atual. Eu acredito que escrever esse livro foi uma forma de se libertar, uma forma dela finalizar ciclos e poder ressignificar a sua vida. Eu finalizei o livro com o desejo de orar por ela, sabe? Eu não sei, como eu mencionei, como ela está vivendo hoje, mas eu senti muito de orar pela vida dela, pela cura completa. Quando eu finalizei esse livro, eu fiquei pensando, tipo, nossa, como ia ser tão especial se finalizasse com um testemunho, né, de vida. Então aqui ela traz um pouco sobre o processo dela, ressignificando isso e cuidando da saúde mental, mas eu fiquei pensando na parte espiritual, né? Mas eu espero que ela tenha encontrado a Deus, se não que ela possa encontrar verdadeiramente o amor de Cristo na vida dela, que ela possa se sentir descansada nos braços do Pai. E eu não poderia finalizar esse vídeo sem dizer que, se você se identifica com alguma coisa que ela mencionou, com algum processo que ela vivenciou, saiba que existe um Deus que cura, que restaura, liberta, transforma, ele ressignifica a nossa vida. Tem um Deus que te planejou e estabeleceu uma identidade para você. Em Deus vamos descobrir que somos amadas independente do que vamos fazer. Antes mesmo de fazer alguma coisa, Deus já nos ama. No livro é muito claro perceber o quão a Janet estava confusa em saber verdadeiramente quem ela é. Afinal, ela aprendeu muitas coisas sobre si de uma forma completamente distorcida, com base no que a sua mãe ensinava. Não sei como está a sua vida hoje, eu não sei o que você está enfrentando, mas saiba que com Cristo a gente encontra a verdadeira paz, uma paz que excede todo o entendimento. Nele podemos apresentar as frustrações, a ansiedade, as dores, os traumas, nos sentir acolhidas. Em Cristo, a gente encontra alegria em meio às dificuldades. Parece doido, eu sei, mas é possível. No meio a tantas situações sofridas, a tantas dores, é possível encontrar alegria em Cristo. E se você está enfrentando algum tipo de distúrbio alimentar ou sofrendo por algum abuso, saiba que nada disso te define. Os erros do passado não nos definem. Aquilo que falam sobre nós não nos define.
Somente em Deus podemos encontrar e descobrir a nossa verdadeira identidade. Eu te aconselho a buscar ajuda, porque sozinho é muito desafiador. Que você possa encontrar pessoas a qual você se sinta confortável em compartilhar, e tá tudo bem identificar que precisamos de ajuda e que sozinhos não dá para conseguir. E é por isso que Deus capacita pessoas para nos ajudar na jornada. Saiba que Jesus te ama e Ele tem um futuro incrível, maravilhoso para sua vida. Então é isso, pessoal. Essas foram as minhas considerações sobre esse livro. Espero que tenham gostado do vídeo, como eu trouxe um pouco da experiência, um pouquinho da história e muito mais. Se você já leu esse livro, comenta aqui abaixo o que você achou, que eu quero muito saber. Não esquece de deixar o seu like para poder ajudar a amiga aqui. Que Deus continue te abençoando. Um beijão e até mais.